Você sabe quem é seu eu superior? Quem é a sua intuição? E como que ela pode te ajudar a mudar completamente a sua vida? Esse vídeo é sobre isso. Eu me dei conta de que eu falo muito, sobre reconexão interior, é inclusive o título do meu canal, mas eu nunca tinha gravado um vídeo para falar sobre o nosso eu superior. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, tá bom? Eu superior. Sabe aquela expressão que a gente usa em alguns momentos da nossa vida? Ai, quando aconteceu aquilo, aí me veio uma luz e eu sabia exatamente o que fazer. Você já passou por algum momento como esse? Se você puxar aí na sua memória, geralmente são momentos em que a gente está passando por algum perigo muito intenso, ou quando a gente faz dias já ruminando um problema, tentando encontrar uma saída e não consegue de jeito nenhum com os recursos que a gente tem, e aí de repente a gente só desiste, vai dormir ou espera chegar o dia seguinte, e aí de repente você tem uma luz do que fazer, vem uma intuição, uma resposta que você não tinha pensado antes, que não tinha passado pela sua cabeça antes. Einstein falava muito disso, Ele falava que quando ele estava muito em cima de resolver uma equação, ou de desenvolver melhor uma teoria, e ele se sentia estagnado, ele ia tirar um cochilinho. Porque daí quando a gente dorme, quando a gente se abre para esses momentos de descanso, a gente silencia a nossa mente. E aí a chance da gente conseguir acessar essa nossa intuição, essa nossa inteligência interior ou nosso eu superior, fica mais fácil. Outro momento em que talvez você já possa ter se sentido conectado a essa sua inteligência são momentos de muita alegria, como o nascimento de um primeiro filho, por exemplo. Percebe como parece, se você conseguir se lembrar, parece que vem um silêncio, como se o tempo parasse nesses momentos, não é? Em momentos de muita tristeza também isso acontece. Quando a gente perde um ente querido, por exemplo, não dá uma sensação de que o tempo parou, de que tudo tá mais silencioso? É a gente entrando em contato com essa nossa essência, com esse nosso eu verdadeiro. E olha só que interessante, sabe por quê que nesses momentos a gente consegue ter essa sensação dessa conexão, Às vezes a gente nem sabe que é isso mesmo que está acontecendo, Que é um momento de conexão. Mas você sabe por que essa conexão acontece? Porque geralmente nesses momentos, ou de grande perigo, ou quando você não tem mais ideia de como resolver os problemas que você está passando, ou mesmo num momento de grande alegria, ou num momento de grande tristeza, a gente se sente impotente diante da vida. A vida se apresenta pra gente de uma forma onde a gente não se vê capaz de ou resolver o que tem que resolver, ou a gente fica extasiado com a vida se apresentando pra gente como no nascimento de um primeiro filho, E aí, essa sensação de impotência, a gente pode olhar isso como impotência, ou a gente pode olhar isso pelo viés da entrega, porque como a gente não se vê mais capaz de resolver, a gente silencia o ego, ou a gente não dá mais ouvido para o que ele está falando. A gente já tentou de tudo nessas horas, já buscamos respostas em todos os recursos que a gente acreditava ter, E ainda assim a gente não encontrou. Então, quando a gente se sente impotente diante da vida, olha, agora eu sei que não tenho o que fazer, eu não tenho a menor ideia do que fazer nessa hora, involuntariamente a gente se entrega. E aí, quando a gente se entrega, a gente tem esse espaço, essa oportunidade de conhecer o que é essa conexão, de viver o que é essa conexão. Porque mais importante do que a gente entender quem é o nosso eu superior, quem é essa nossa inteligência interna, do que eu tô falando, mais importante é você experimentar. Então, talvez, se você puxar aí na sua memória algum desses momentos, que eu mencionei aqui para você, talvez você consiga se lembrar de como é sentir essa conexão. Com relação a situações de perigo, por exemplo, eu lembro de uma situação que eu passei quando eu era criança junto com as minhas irmãs, de quase morrer afogada. E aí o que aconteceu? A gente tinha ido programado uma viagem para a praia
e a gente chegou na praia, saindo de São Paulo, indo pro Guarujá, né? A gente chegou na praia, já era umas 6 horas da tarde. E como não era verão nem nada, a praia já tava mais ou menos vazia. E aí, ainda assim, nós éramos 3 meninas, né? Eu tinha naquela época, acho que 9 anos mais ou menos, a minha irmã mais velha com 10 e a minha irmã mais nova com 8. A gente pediu muito pro meu pai que a gente queria muito entrar no mar, tomar um banho de mar. Meu pai falou, tá bom, eu vou levar vocês rapidinho, coloquem o maiô, a gente vai levar só uma toalha e aí vocês tomam um banho de mar e depois a gente volta para casa. Minha mãe ficou fazendo o jantar e meu pai foi com a gente. E aí, criança, né, muito ansiosa, a gente pegou e entrou correndo no mar e eu e a minha irmã mais nova na frente e a minha irmã mais velha vindo atrás. E de repente, eu e minha irmã mais nova, a gente caiu num buraco, porque quando você olha o mar por cima, se você não for uma pessoa experiente, você não vai saber aonde tem esses buracos, né? Hoje em dia tem placa de sinalização, um monte de coisa, mas quando eu era criança, nessa ocasião, não tinha. E aí, eu e a minha irmã mais nova, a gente caiu nesse buraco e a gente ficou desesperada porque eu comecei a engolir água, comecei a me afogar, mas de repente me veio uma intuição, eu segurei a minha irmã pela cintura e ela na mesma hora me segurou também pela cintura e a gente ficou fazendo como que uma gangorra. Então eu levantava ela e mergulhava. Quando eu levantava ela, ela pegava ar e aí ela fazia a mesma coisa comigo e a gente ficou nisso por pouco tempo, deve ter sido, sei lá, 1 minuto, alguma coisa. Foi tempo suficiente para minha irmã mais velha perceber o que estava acontecendo. Ela já era um pouco maior do que a gente, né, de altura, e conseguir tirar a gente daquele buraco, porque o meu pai não estava mais enxergando a gente de lá da areia. Foi tudo muito rápido, né? Mas isso é um exemplo do nosso eu superior conversando com a gente. A gente não trocou uma palavra, eu e minha irmã mais nova. E, no entanto, mais do que depressa, porque nessas horas a ação que a gente tem que fazer, né? Ela tem que ser muito rápida, muitas vezes é uma questão de vida ou morte, ela acontece. E aí, esse é um exemplo que eu tenho, né? Fora vários outros pelos quais eu já passei na vida, que eu me lembro muito claramente dessa presença. Então, eu queria que você fizesse esse exercício. Puxa aí na sua memória uma situação pela qual você tenha passado e que você sentiu essa presença. Compartilha aqui comigo nos comentários que eu vou adorar saber. Agora que a gente já conversou, né, já tentou puxar aí na memória uma experiência do que é essa conexão com o nosso eu superior, eu quero que a gente tente entender intelectualmente, para que a gente consiga clarear aí a nossa ideia sobre o que é, né, essa inteligência, o que é essa energia a qual a gente tem acesso o tempo todo. Bom, então eu fiz aqui um desenho para vocês, para tentar explicar mais ou menos aí por cima qual é a ideia, né, do nosso eu superior. Tenham em mente de que tudo isso aqui são símbolos, tá, gente? Porque é muito difícil qualquer coisa que a gente tente colocar em palavras sobre o que é o nosso eu superior, sobre o que é o todo, sobre o que é Deus, qualquer coisa que a gente fizer para tentar explicar isso de qualquer forma, a gente vai estar limitando uma coisa que é ilimitada. Deus ou o todo, né? Se você não gosta da palavra Deus, se isso te remete a um viés religioso, a gente pode também chamar de todo, mas no fim são só placas de sinalização para a mesma ideia. Então, o todo ou Deus é tudo o que há. Como que a gente vai explicar tudo o que há? Mesmo o meu desenho aqui, ó, que eu fiz esse círculo, ele já tá limitado, né? Porque como eu vou explicar tudo o que há tá limitado por um círculo? Seria impossível. Então, tenham em mente de que tudo isso aqui é só uma representação para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então, o todo ou Deus é tudo o que existe. E aí vamos imaginar que tudo o que existe está aqui nesse círculo. O nosso eu superior faz parte de tudo o que existe. Nós somos parte de Deus. Todos nós, como uma única onda, que eu coloquei aqui representado por essa ondinha, assim, ó. Então, todos nós estamos unidos a Deus nesse momento, ao todo nesse momento. Isso aqui somos todos nós. E aí, o que acontece? Em algum momento, esse todo, né, parte dele acreditou que estava separado e se subdividiu em várias pessoas, né, que somos todos nós, os bilhões de habitantes do planeta Terra. E aí a gente se projetou
como esse eu inferior. E aqui eu falo em eu inferior, mas não num sentido negativo. É só de novo como uma representação. A gente pode chamar também de persona, que nada mais é quem a gente acredita que a gente é na realidade. Mas a nossa verdade, ela tá aqui em cima. Quem nós somos de verdade é a nossa essência, é o nosso eu superior. Essa realidade projetada, ela representa 1% da nossa real natureza. Os nossos outros 99% estão aqui. E aí, qual é o problema disso, né? O problema é que a gente usa 1% de todos os recursos infinitos que a gente tem para caminhar nesta realidade de terceira dimensão. E é por isso que a gente não encontra solução para os nossos problemas, é por isso que a gente acredita em escassez, que a gente acredita em violência e que tudo tá do jeito que tá. Porque se a gente projeta a nossa realidade e a gente tem a tendência, em função da forma como a gente foi educado, né, a olhar para tudo aquilo que existe de negativo e de limitante dentro da gente, o reflexo é o mundo como ele está. Então, essa persona aqui, por exemplo, se eu levar isso para minha vida, né? Essa persona aqui é a Renata, que acredita que ela tem 40 e poucos anos, que acredita que ela nasceu no Brasil, que ela é filha do Renato e da Helenita, que ela tem 2 irmãs, toda essa historinha pessoal, que ela tem um canal no YouTube, junto de todas as características que eu acredito que eu tenho, né? Porque essas características, elas são, de novo, limitantes. Quando a gente acha que a gente não é muito bom em lidar com dinheiro, quando a gente acha que a gente não é muito bom em conversar com pessoas, quando a gente se acha feio, quando a gente se acha acima do peso, qualquer julgamento que a gente faça a nosso respeito, a gente está se limitando. E, infelizmente, a gente vive em cima desses autoconceitos. A gente vive em cima desses autoconceitos, na maioria das vezes, muito negativo. E como tudo é energia, né? A gente acaba se conectando com as frequências que a gente está emitindo. Então, enquanto a gente acreditar que nós somos, sim, essa persona aqui, ó, esse serzinho limitado, o que a gente vai produzir para a nossa vida, o que a gente vai projetar na nossa vida é mais limitação, é mais escassez, são mais problemas. Então, por isso que eu falo que entender isso daqui é fundamental para a gente mudar completamente a nossa vida, mudou completamente a minha vida, mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. É lógico que isso aqui é só um primeiro passo, né? Essa compreensão, a gente desenvolver o nosso entendimento, jogar clareza, né, em cima das coisas, de como a gente acreditou que era a vida, de como a gente acreditou como o mundo funcionava, é um primeiro passo. E a experiência disso é o mais importante, é onde a gente devia focar a nossa energia. Então, como que a gente faz para a gente experienciar esse carinha aqui em cima, né? Que eu coloquei representado por uma onda, mas você pode aí imaginar como uma pessoa ou como um animal, da forma que você se conectar melhor, né? Eu gosto de imaginar o meu eu superior como eu mesma, mas na minha melhor versão, na minha versão já iluminada, né? Lá junto de Deus, unida a Deus, toda vestida de branco, com roupas leves, numa atmosfera aí meio que etérea, né? Mas outras pessoas vão ter mais facilidade de se conectar com essa ideia de eu superior, se imaginar aí, por exemplo, um animal, porque daí tira, pelo menos, a imagem dessa persona, né? Então, para algumas pessoas, vai ser mais fácil. Medite sobre isso, né? Pense sobre isso. Como que você imagina o seu eu superior? Para algumas outras pessoas, pode ser que elas imaginem isso como uma energia, né? Só como uma energia e não como uma forma em si, seja ela uma forma de pessoa ou uma forma de um animal. Então, se eu já expliquei para vocês que esse carinha aqui embaixo comporta só 1%, né, de todos os nossos recursos, de tudo que a gente é de verdade,
o que tem nesses outros 99% aqui em cima? Nesses outros 99%, a gente vai encontrar uma fonte de puro amor incondicional, de sabedoria infinita, de compaixão infinita, de vontade de compartilhar, porque sobra tanto, tá tão abastecido de tudo o que é possível existir, que a única vontade que tem é de compartilhar, de dividir, de estender esse amor que ele é de verdade, né? A nossa essência. Essas são as características da nossa essência. Então você imagina tudo o que a gente está perdendo quando a gente fica focado só nessa realidadezinha aqui, ó, projetada desses 1%, acreditando que a gente é todas essas limitações, acreditando que a gente é esse serzinho limitado, incapaz e não merecedor, né? O tanto de tempo que a gente perde vivendo essa mentira aqui embaixo. E dedicando a nossa energia a isso, né? Às vezes uma vida inteira passa sem a gente entender qual é a nossa função aqui. A nossa função aqui é entender isso aqui, é entender que nós não somos essa persona, a nossa real natureza, e a partir da nossa real natureza, compartilhar. A partir da nossa real natureza, servir, oferecer o nosso melhor. E para a gente oferecer o nosso melhor, a gente não precisa estar fazendo coisas grandiosas. Eu posso oferecer o meu melhor servindo um cafezinho no bar. Eu posso oferecer o meu melhor recolhendo o lixo da rua. Assim como eu posso oferecer o meu melhor sendo CEO de uma empresa. Não sei. Cada um tem a sua ideia do que quer experimentar aqui. E nada do que você queira experimentar é bom ou ruim. São só experiências. É só o todo, é só o seu eu superior experimentando ele mesmo no mundo da matéria. Esse aqui é o mundo do sem forma. É o mundo da onda. É o mundo das infinitas possibilidades, de toda a energia disponível, né? De todas as possibilidades disponíveis para a gente. E aqui é o mundo da matéria, é o mundo da partícula. Então, o seu eu superior, ele não é o seu mentor, ele não é um ser separado de você. O nosso eu superior é a nossa verdadeira essência, é quem nós somos de verdade. O que acontece é que a gente está sempre tão conectado, tão identificado com esse carinha aqui que a gente inventou, com essas qualidades, com esses defeitos, com essas características, que a gente deixa de ter acesso a esses 99% de infinita sabedoria, de infinita abundância, de resposta para qualquer coisa que a gente precise, né? De infinito amor, de tudo o que você pode achar que você um dia precisou na sua vida já é seu. Mas a gente fica conectado aqui embaixo, ó. E aí, olha só que grande sacada. Esse eu superior, ele sabe quem nós somos, né? Ele sabe da nossa real natureza, porque como que ele não ia conhecer a ele mesmo? E ele sabe que essa nossa projeção aqui é só um sonho, que não tem poder nenhum de nos fazer mal, que não tem poder nenhum de nos machucar. É como se fosse um pai, quando visse um filho passando por um pesadelo, né? Porque muitas vezes é isso que é a nossa vida, um pesadelo, dependendo do que a gente está vivendo. É como se o pai acolhesse esse filho e falasse: filho, tá tudo bem, isso foi só um sonho, isso não tem o poder de te machucar, isso não tem o poder de te fazer mal. E esse nosso eu superior, ele nos ama tanto, nos aceita tanto e tem tanta certeza de que nada, absolutamente nada que a gente faça aqui tem o poder de alterar quem nós somos de verdade, tem o poder de alterar a nossa essência de qualquer forma, que ele só vai nos ajudar, né? Só vai atuar na nossa vida quando a gente se abrir para ele. Ele jamais vai invadir o nosso espaço, seja para mandar uma mensagem, seja para teoricamente ajudar,
porque a gente só ajuda quem quer ser ajudado, não é assim? Quando você vai ajudar uma pessoa e ela não quer a sua ajuda, isso não é ajuda, isso é invasão. Então, o nosso eu superior jamais vai fazer isso com a gente. Então, para que a gente consiga acessar todo esse poder aqui em cima, a gente precisa se abrir para isso. A gente precisa entender que tá tudo bem não ter todas as respostas, que tá tudo bem acreditar que a gente é esse serzinho limitado, que isso é só um sonho. E quando a gente se abre para acessar esse nosso poder, né? Quando a gente coloca a nossa energia nessa intenção de conhecer a nossa real natureza, não de conhecer intelectualmente, mas de conhecer, de viver ela, de viver essa conexão, a nossa vida se transforma completamente. E é muito legal porque é só isso que a gente veio fazer aqui, né? Essa deveria ser a nossa única meta. A nossa única meta deveria ser conhecer a Deus, conhecer o todo, conhecer a nós mesmos. Porque a partir daí a gente tem uma base muito sólida para viver o que um curso em milagres chama de um sonho feliz. A gente vai continuar sonhando porque a gente precisa de que todos nós acordemos e despertemos para essa realidade, para que a gente volte a se unir a Deus a partir dessa terceira dimensão, né? Se unir ao todo a partir dessa terceira dimensão. Mas enquanto todos os outros nossos irmãos, né? Todos os nossos outros pedacinhos de nós mesmos não despertar, a gente vai viver um sonho feliz. O que é um sonho feliz? Um sonho feliz é saber que você tem todos os recursos e deixar isso fluir por você. Deixar que a vida siga o fluxo do seu eu superior, sabendo que você tem acesso a todas as respostas, sabendo que você tem acesso a todos os recursos, a qualquer recurso que você precisar. Quando a gente coloca a nossa intenção, quando a gente coloca a nossa energia neste caminho, não tem como dar errado, né? A nossa vida começa a se encaixar, porque os nossos sonhos, eles são mensagens enviadas pelo nosso eu superior para que a gente siga esse caminho, né? Se você tem sonhos, desejos reais do seu coração, né? Não coisas que você quer fazer para se sentir melhor diante do mundo, né? Eu quero ser rico porque daí as pessoas vão me valorizar, né? Não tô falando disso, eu tô falando de desejos reais, desejos sinceros do seu coração. E essas são mensagens passadas do nosso eu superior pra gente, para que a gente vá atrás, para que a gente entenda de que a gente pode, de que a gente merece, para que a gente se dê a chance de experimentar essa nossa realidade dentro desses 99%. Eu espero então que tenha ficado claro para vocês quem é o nosso eu superior. Espero que vocês consigam puxar aí na memória uma lembrança de já ter sentido essa presença dentro de vocês e que isso seja um estímulo para que daqui para frente você comece a enxergar a sua vida de uma forma diferente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Obrigada pela oportunidade e até a próxima!